que ele não aguenta nem 15 minutos. Mas agora falta só um pedacinho para a gente fechar, falando dos movimentos migratórios internos, segunda parte. Bom, aqui eu terminei aquela hora com um desenho e eu vou voltar com esse esquema aqui, ó. Então, existem dois tipos de movimento: o interregional e o intrarregional. Interregional são entre regiões. Esse é o tipo de movimento mais antigo, né? Que já vem desde lá da época da colonização. E intrarregional é dentro da própria região, que é o que está acontecendo agora, né? Por exemplo, no Nordeste, ao invés deles virem para São Paulo, eles saem do sertão, fugindo da seca, e vão para as capitais nordestinas, porque criaram-se vários polos industriais lá recentemente, né? Recôncavo Baiano, área industrial de Pernambuco, né? No Ceará, e por aí vai. Então, agora, eu estava falando aquela hora das migrações sazonais, né? Então, um movimento de extrema importância, esse até pede mais no vestibular, são as migrações pendulares. Migrações pendulares são aquelas em que, se tratando de boia fria, ele sai das pequenas cidades ou ele sai, né, de uma região do campo e vai para um lugar praticar a colheita. Ele vai trabalhar, ele vai cortar cana, ele vai colher café, ele vai colher frutas e ele faz uma série de atividades. Mas esse trabalhador ainda é chamado de boia fria, né? Então ele faz aquela migração cidade-campo e ele vai e volta, né? Igual eu falo para vocês, tem o movimento de um pêndulo, vai e volta. E esses movimentos pendulares, eles acontecem na cidade com muita intensidade, com muita frequência. Nós vimos aqui um absurdo, né? Aqui é um colapso do transporte público brasileiro. As pessoas moram nas cidades dormitórios e elas vêm para trabalhar na cidade durante o dia. Então, elas vêm durante o dia, chega de noite, elas voltam para dormir. Então, a gente chama até de cidades dormitórios. Quando você vai na rodoviária, no Marginal Tietê, lá na Terminal Tietê, você fica doidinho de tanta correria. É esse povo que vem da Grande São Paulo, né? Das cidades ali satélites de São Paulo, trabalha na capital e volta depois para dormir nessa cidade. Então é muito desgastante, né, gente? Mas é a vida de milhões de brasileiros. Então, esses movimentos são os movimentos pendulares internos. Então, eu volto agora para explicar aquilo que eu parei lá no primeiro vídeo. Então, as migrações são assim. Existe o êxodo rural, né? O êxodo rural, ele pode se transformar numa migração sazonal, porque é aquela que ele vai no período da colheita e depois ele volta. Então, é campo, digamos. E existe também a cidade-cidade, né? Isso aqui a gente vai chamar de êxodo urbano, que é aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Ele vai de manhã e volta de noite. Isso aí a gente se deve à interiorização industrial. Também muitas pessoas hoje, elas procuram cidades menores do que a grande São Paulo, a grande Rio. Então, hoje em dia, dos fatores de migração, né, que eu vou falar lá mais tarde, que o Sudeste, assim, está perdendo, né, essa coisa de atrair imigrantes. O próprio o paulista, o imigrante paulista está emigrando. Então, olha só, quer ver que interessante? As migrações internas, elas tiveram por períodos, né? Vamos acompanhar esse período aqui, ó. Primeiro a gente começa do lado esquerdo. Do seu lado esquerdo, nós temos de 1860 a 1910, né? Não, vamos começar do lado esquerdo do boneco. Em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, na época da mineração. Então, grande corrida pelo ouro no século XVIII faz com que surjam essas pequenas cidades, né? Além de Minas Gerais, essas cidades históricas, você tem lá em Goiás também, né? Pirenópolis, Goiás Velho, uma série de cidadezinhas que surgem com a caça ao ouro na mineração do século XVIII. Depois você vai para o braço direito do bonequinho.
a imigração vai virar lá para a Amazônia, né? Até quando eu lembro na aula passada, eu falei para vocês que os turcos vieram para cá. Então, de 1860 a 1910, com o áureo ciclo da borracha, muito dinheiro rolava, atraiu muita gente. Então, lembrando vocês que sempre tem um nordestino, porque o Nordeste sempre foi uma área de repulsão, porque lá o crescimento vegetativo é muito alto, as oportunidades são pequenas, você conta com o clima, com a falta de vontade política e por aí vai, né? Aí depois você vem para o pé direito do bonequinho, em 1930, que já começa os primeiros passos, né, com Getúlio Vargas, da industrialização brasileira. Depois vem a Constituição de 34, vai ter uma corrida para São Paulo e para o Rio de Janeiro, porque começa a surgir as siderúrgicas e, enfim, a nossa revolução industrial. E em 1960, no pé esquerdo do boneco, nós temos a região centro-oeste, a época da criação de Brasília. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso. A criação de Brasília, que foi construída nos ombros dos nordestinos, né? Eles eram chamados de candangos, então saíam aos milhares do Nordeste e iam tentar ganhar a vida lá na construção de Brasília. Gerou muito emprego, né? Gerou muito emprego, as indústrias brasileiras cresceram, mas infelizmente a roubalheira, como sempre, né, ela está como um pano de fundo e atrapalha esse crescimento. Agora, aqui na parte norte, na cabeça do. Eu estou confundindo com outra aula. Na cabeça do nordestino aí, em 1970, nós temos aí a construção da Transamazônica. Não só levou trabalhadores, como pessoas migraram para lá, né? Muita gente do sul com a promessa de, de expansão da Amazônia, de enriquecimento. O governo militar fez muita propaganda, criou núcleos povoados lá em cima, né? Só que não virou nada, hoje é uma população totalmente abandonada, ribeirinha, empobrecida. E aqui no sul, né, como eu estou usando os pontos cardeais, aí aqui no sul eu tenho os planos de colonização, né, do norte e nordeste, em 1900, norte e centro-oeste, de 1970 a 1980. Repetindo para vocês que o norte e o centro-oeste hoje são as regiões que têm o maior crescimento populacional, porque eles abriram fronteiras agrícolas, né? Nós vamos falar sobre isso, acho que no último slide. Então aqui eu tenho as novas rotas, as novas tendências, porque São Paulo agora, eu já falei para vocês, está vivendo um movimento de retorno, porque não está conseguindo a quantidade de moradores de rua, que aumenta o narcotráfico, a prostituição, e enfim, você já sabe todas as consequências. Então as famílias agora fazem movimento de retorno, porque não, o sonho está virando pesadelo, né? Então aqui eu tenho 3 mapas. Em 1960, 1980, aquela corrida para São Paulo para ser mão de obra nas indústrias que surgiram no ABC Paulista. O segundo mapa, de 80 a 90, nós temos aí a saída dos nordestinos, continuando vindo para São Paulo e já procurando as fronteiras agrícolas na região centro-oeste, né? No caso, na época, aí nós temos aí em Goiás a criação de Brasília e o norte, que começa como é que fala? A corrida do ouro. E o último mapa vai mostrar o fluxo de migrações de 1990 em diante. Olha, se você reparar, o Nordeste sempre foi uma área de repulsão, Sudeste, especificamente São Paulo, sempre uma área de atração. Então, as novas tendências, olha o pessoal do sul do Brasil, eles engrossam o movimento de sem terra e vão para centro-oeste e para a região norte. E o nordestino continua, então, a sua caminhada para a Amazônia. Mas o que tem na Amazônia, na centro-oeste, que tanto atrai? Gente, o agronegócio. O agronegócio movimenta bilhões de dólares anuais no Brasil. Na crise de 2014, 15, 16, o agronegócio não entrou em crise. Então, as novas rotas, as novas tendências é procurar as fronteiras agrícolas, procurar as cidades de pequeno e médio porte, tá? Eu coloquei aqui, ó, Goiás entrou nesse último ano 130 mil pessoas.
né? Então, muita atração, as cidades de pesquisa, novos polos tecnológicos do agronegócio, né? Você tem aí Sorriso, Catalão, enfim, uma série de cidades. Então, as cidades de pequeno e médio porte também estão atraindo. Então, por exemplo, a cidade de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, essas cidades, Itu, Bragança Paulista, elas atraem mais que a própria São Paulo, porque o custo de vida em São Paulo aumentou, a violência aumentou, a marginalidade, o caos, né, o caos urbano no transporte, na saúde, na educação, enfim. E ainda hoje nós temos aí uma predominância é, São Paulo agora já predomina a emigração, né? As pessoas, quem pode, está saindo de São Paulo e nós vamos chamar isso de movimento de retorno, tá certo? E finalizando aqui, nós temos as novas fontes de atração, né? Tem uma cidade na Bahia que chama Luiz Eduardo Magalhães. Cara, a cidade tem 19 anos. Eu estava vendo imagens, a cidade é maravilhosa, cidade jovem, promissora. Sabe o que, que tem lá? Agronegócio. Porque a Bahia tem vários projetos de irrigação, né? Então, as plantações de frutas é muito intensa no Vale do São Francisco, então existe, né, lógico, toda uma logística, e essas cidades investiram nessa, no comércio, no marketing, na indústria dessas frutas, então essa cidade está virando sonho de consumo. E também cidades que atraíram muito, né? A fonte aqui do Intocável de vocês, da apostila, fala sobre as cidades petrolíferas do Rio de Janeiro, né? Macaé, Niterói, Araruama, Rio das Ostras, né? Cabo Frio, ganham royalties de petróleo e as cidades estavam assim se projetando. Mas infelizmente com essa roubalheira da Petrobras, essas cidades elas começaram a falir, né? Se bem que vocês viram, né? Macaé e Niterói eles vão ajudar os outros com os royalties de petróleo no combate aí do coronavírus, tá certo? Então hoje nós temos uma redução populacional, uma redução de busca pelo Sudeste, o Norte aí eu coloquei Nordeste aqui, mas não são não, tá? É o Centro-Oeste, o Norte e o Centro-Oeste, para lá vão as maiores correntes migratórias hoje. Tá certo? Então, gente, o recado tá dado. Dessa vez eu não vou mandar lista de exercício no Super Pro. Eu quero que façam o segundo ano, faz os exercícios na apostila, e o terceiro ano façam os exercícios do Intocável, tá bom? E busca um site, faça exercício online. Eu estou muito preocupado porque vocês não estão me dando devolutivo, vocês estão assistindo vídeo. Eu entrei na lista do Super Pro, só 11 fizeram, e é o terceiro e o segundo. Então, gente, não vamos dar bobeira não, porque com certeza com essa história de EAD, na educação à distância, eu acredito que o Enem, se Deus quiser, não vai nem sofrer modificações. Então, vocês têm que aproveitar agora e vamos deixar tudo registrado. A superintendência vai querer tudo muito registrado. Aí vocês anotem direitinho aí no caderno de geografia, aula 1, aula 2, aula 3, coloca o assunto na frente, coloca que tipo de se teve videoaula, quais são os exercícios que foram feitos, dá uma organizada aí, gente, porque senão o negócio vai ficar black para nós, tá bom? Um grande beijo para vocês. Aproveitem o fim de semana para ficar debaixo do cobertor, porque vai esfriar, né? Eu ia falar para sair, para fique em casa. Hashtag fique em casa, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e se cuidem.